O Primo Rico acabou de lançar um fundo de investimentos, né, com a famosa metodologia dele Arca e não para de receber. Felipe, como que vai funcionar? Felipe, devo pôr meu dinheiro aí? Felipe, onde que ele vai investir? E agora? O que eu faço? Devo fazer? Onde que eu procuro isso? Calma. Reuni as informações, vou trazer para vocês e a gente vai ver de fato o que é esse fundo, como que ele vai investir, se vale a pena ou não, e vou falar minha opinião, obviamente, né? Então vem comigo sem mais enrolação, que hoje o vídeo tem muita informação. Fala pessoal, Felipe Gazeta aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal, que a gente fala de investimento, finanças, e hoje a gente vai falar um pouco sobre esse fundo novo do Primo aí, que tá dando muito o que falar, a gente vai de fato ver se é interessante ou não, ver as características, não vou enrolar muito na introdução, porque vocês já sabem, né? Tem muita informação, tudo que eu te peço, já deixa o like, se inscreve no canal aí, deixa o sininho também, né? Ativa o sininho aí, as notificações pra você sempre ver e me segue no Instagram também, tá? Então não deixe de deixar o like, porque peguei aqui bastante informação para trazer para vocês. Vai ser um vídeo um pouco diferente, tá? Sem muito corte aqui e vou compartilhar a tela também com vocês pra gente ver as informações, porque para mostrar de fato o que é esse fundo, como que ele funciona, tá? Aonde que você vai ter acesso a ele e se vale a pena ou não, que acho que é isso que você quer saber. Então vem comigo, bora lá. Bom, se você não conhece, galera, o Primo Rico, né, o Thiago Negro, é um influenciador de finanças já há muito tempo no mercado, muito reconhecido, com muita credibilidade, e ele sempre teve uma metodologia para investir o seu dinheiro que ele chamava de Arca, tá? O que significa isso? Ele pegava o dinheiro dele e colocava em 4 partes diferentes, né, em ações, investimento internacional, fundo imobiliário e caixa também. Dividia aqui, né, um quarto, né, em cada dessas partes e mostrou, ele tem até uma carteira pública, você pode ver, não vou entrar em detalhes aqui, mas ele sempre aplicando essa metodologia e tem tido um bom retorno, tá? O que ele fez? Criou esse fundo, tá? Se você não conhece ele, né, enfim, você precisa saber mais ou menos isso, mas com certeza você do outro lado já viu falar disso, né? Até por isso que tá nesse vídeo. Ele criou um fundo de investimento para que ele pudesse aplicar essa metodologia e aí pessoas investir junto com ele, né? Até teve o bordão vamos investir juntos e assim por diante. Então, a metodologia é muito interessante e ele criou esse fundo que começou a ser, né, disponível para vocês investirem a partir do dia 10 de outubro, que foi segunda-feira. Então, o que é o nosso papel aqui? Entender o que é esse fundo e eu passar para vocês se vale a pena ou não, tá? Primeiro ponto que tem que ficar muito claro, a gente já vai para a tela do computador, eu vou mostrar para vocês, né, as características do fundo, mas primeiro, não é um fundo multimercado, um fundo de investimento padrão, é um fundo de previdência privada. Então aqui já tem uma diferença muito grande, porque não é de fato um investimento comum como um fundo de investimento de ações ou etc. É um fundo de previdência privada e por ser previdência privada tem algumas características bem diferentes, né? Bem atípicas do que a gente costuma ver no mercado financeiro em geral. Bom, sem mais delongas, vamos ver então as características desse fundo, né, de previdência privada para eu falar para vocês, entendeu? Então bora lá, vamos para a tela aqui. Temos aqui o que? A própria página, né, do fundo aqui, do próprio, né, do Primo Rico, do grupo e tudo mais. Tem aqui, vocês podem acessar, vou deixar esse link na descrição também para vocês verem, mas basicamente é o seguinte, aqui no começo você vai ter, né, alguns históricos que eles fizeram uma simulação com essa metodologia, tá? Que chama metodologia Arca. Então você vê que realmente tem se mostrado uma metodologia considerável, lembrando que isso aqui é um backtest, ou seja, ele não investe desde 2011 assim, ele investe desde 2018, mas ele fez um teste, né, considerando um tempo lá atrás, e você vê que, pô, a gente teve um retorno maior, né, de 18 para frente. Aqui, ó, em anos anteriores, a gente não teve um retorno tão bom, tá? Mas ele compara o fundo, né, que é a Arca, não o fundo, mas a metodologia. O risco free aqui, né, é o risco livre de... é o custo de oportunidade, tá? Rentabilidade livre de risco, seria o CDI, basicamente, e a inflação. Então tem aqui Estados Unidos, né, tem vários países, você vê que realmente o método Arca, né, tem essa funcionalidade. O que consiste o método Arca, para vocês entenderem? Tem um vídeo aqui que vocês podem ver, mas vamos lá. É investir em ações, né, brasileiras, locais, no nosso caso aqui em ações brasileiras, real estate, que é investimento imobiliário, que ele vai usar fundos imobiliários aí, um pouco de caixa e ativo internacional. Então, o que ele fazia? Isso aqui não foi o Primo que criou, tá? Isso daqui vem desde o Ray Dalio, do Buffett, né? O Buffett não muito, mas o próprio Benjamin Graham, que é um cara que foi o mentor do Buffett, ele que criou, teoricamente, essa metodologia de você aplicar em vários lugares, né? O Ray Dalio, principalmente, ele faz isso com diversificação de risco. Então, não foi uma metodologia criada pelo Primo. O que ele fez foi adaptar, assim como qualquer outra pessoa adapta a sua realidade. Então, o que ele fazia sempre era dividir em 4 partes. Então, ativos internacionais, caixa e tudo mais. Aí tem os históricos e etc. Só que aqui tem um porém, ele não vai pegar a metodologia dele e aplicar, tá, de fato, os dinheiro que você vai colocar lá, tá? Então aqui tem um ponto muito importante, eu vou até cortar para mim para vocês entenderem, tá? Vamos lá. Primeira coisa, não é ele que vai investir o dinheiro.
ele contratou uma empresa, empresa não, né, mas uma equipe que vai fazer a gestão dessa grana, né, que é o se eu não me engano, da corretora Grão, tá? Que vai fazer a gestão do recurso, até porque tem que ser profissional, não pode ter conflito de interesse, até no vídeo ele fala isso. Então, o primeiro ponto é que não vai ser ele, né? Você não tá dando dinheiro pro Thiago Nigo investir do mesmo jeito que ele investe lá no rumo ao bilhão e na carteira pública dele. Então, vai ser uma gestora especializada, tá? Segundo ponto muito interessante, que eu vou ver se eu acho para vocês aqui, é que ele não vai aplicar, a metodologia não vai aplicar o que ele vem aplicando hoje, 25, 25, 25, 25, tá? Ele vai mudar essa proporção um pouco também, né, para diminuir um pouco de risco, mas também, né, pensando na questão, um pouco também da questão da própria fundamentação, que ele não poderia fazer alguns percentuais, enfim, já mostro para vocês como que vai ser aqui o percentual dele. Mas o primeiro ponto não vai ser ele que vai investir, vai ter empresas, né, gestoras para fazer isso aí. Empresas não, mas vai ter uma equipe mesmo fazendo a gestão do recurso. Outro ponto que a gente precisa entender é que tem a previdência privada. Então, o que é uma previdência privada, galera? É um modelo, né, um veículo de investimento em que você vai, né, fazer ali um planejamento, vai, né, definir os critérios principais, quanto que você vai investir por mês, por quanto tempo você vai investir, e aí você tem a fase que você vai acumulando dinheiro e depois você escolhe se você quer, né, retiradas para até morrer ou retiradas antes do dinheiro e assim por diante, tá? Vamos lá, o primeiro ponto de previdência privada é que ela não é um investimento convencional, é uma forma de você terceirizar os investimentos. Então não é você que vai escolher aonde você vai investir, você coloca no fundo de previdência e aí o fundo, né, vai escolher os ativos que ele acha melhor mediante a metodologia e vai buscando. Então é uma forma de terceirizar. Só que o mercado geral de previdência privada geralmente é muito ruim porque geralmente cobram muitas taxas ou uma taxa muito alta de administração, porque a equipe que está fazendo a gestão, ela vai ter um custo ali, geralmente é a taxa de administração. Então, geralmente tem uma taxa alta aqui de administração. E isso atrapalha porque diminui a sua rentabilidade ao longo do tempo. Então, o mercado de previdência privada sempre fui contra por conta disso, porque se você pegar os principais bancos, os bancões, você vai colocar o dinheiro lá, é legal na teoria, é legal, você vai colocando todo mês e só tira lá na frente, longo prazo e tudo mais, só que tinham taxas muito altas. A proposta do Primo é trazer um fundo que tenha uma taxa menor, a gente já vai ver a taxa ali, e que seja uma metodologia que ele comprovou nesse backtest que faz sentido. Mas não deixa de ser uma forma de você terceirizar, então você não vai fazer suas próprias escolhas, tá? E aí você vai pagar uma taxa por isso. Por isso, né, justamente que tem que ser pensado se vale a pena ou não. Mas, basicamente, é assim que funciona, né, essa questão de previdência privada para vocês entenderem. Então, aqui ele vai falando, né, por que investir no plano de previdência privada. Aí tem a eficiência tributária, né, que ele fala da ausência do Come Cotas. O Come Cotas é um imposto que você teria, eu não vou ficar complicando, porque eu quero que vocês entendam o mais importante. Mas Come Cotas é um tipo de imposto que tem em outros fundos de investimento, tá? Isso não tem em ações, em renda fixa, é em fundos de investimento que vai antecipando o imposto. Na Previdência não tem o Come Cotas, né? E aí depois você tem estratégia qualificada, que ele está querendo dizer que, pô, como qualquer outro fundo de investimento, pessoal, qual que é um dos pontos positivos? É que, pô, você com pouco dinheiro, você vai ter acesso a muitos outros investimentos, porque o fundo vai pegar um pouco de todo mundo, aí o fundo vai ter muita coisa e ele vai ter acesso a coisas que você sozinho não teria. Então é isso que ele fala aqui, estratégia qualificada, tá? Depois ele tem transparência e taxa justa, a gente já vai falar aqui sobre a taxa também, tá? Vamos descendo um pouco mais aqui. Não vou ficar muito aqui, que vocês podem ver isso aqui depois, tá? Investimento prático e tudo mais, tá? E etc. Então ele fala que se investir sozinho você precisaria de muita grana, mas, né, como você vai de fato investir no fundo, você não vai precisar. Vamos descer um pouco para ver as características. Então, se você quer investir, não, eu quero investir, eu confio nessa metodologia, eu quero investir lá. Você vai começar com R$100 o mínimo e o aporte mensal, né, o mínimo também é R$100, mas você não é obrigatório, você pode escolher colocar ou não, tá? Lembrando que alguns bancos, que por exemplo o BTG, vai pedir uma aplicação mínima maior que R$100, mas na grande maioria é 100 e 100, movimentação mínima. Vale lembrar coisas importantes aqui. Se você quiser resgatar, é em 9 dias, né, ou em 10, que é D mais 9 aqui. Então, o dia que você solicitou o resgate, mais 9 dias. E aqui está a taxa de administração. Então, de fato, a taxa de administração desse fundo é 0,59. É interessante. Se a gente for pegar a média do mercado, é bem acima disso. Então, está uma taxa de administração bem interessante aqui. E não tem outras taxas, né, de saída, de performance, que geralmente os bancões cobram muito isso aqui. Então, questão de taxa, está interessante. Uma taxa ótima.
né, para esse tipo de investimento, que é previdência privada. Aplicação mínima aqui também, né, valores acessíveis para você começar e tudo mais, tá? Liquidação em 9 dias. E aí, né, só para ficar um pouco mais claro, aqui tá em alguns lugares que você pode investir: Banco Inter, BTG, Genial, né, Grão, Modal Mais, Orama, Rico, XP e a Warren aqui. E talvez vai até entrando outros aqui, mas, né, esses daqui são os preços que já tá disponíveis para você investir nesse fundo aqui de previdência, tá? Antes de eu falar a minha opinião, né, e algumas coisas específicas, quando a gente fala de previdência privada, galera, a gente tem isso aqui que é muito interessante, ó, o PGBL e o VGBL, tá? Você vai entender isso de fato, como que funciona agora, tá? Por quê? Porque assim, ó, a gente tem previdência privada, é um veículo diferente, e aí você tem essas duas modalidades. Vamos lá para ficar bem claro, para mim não entrar muito em detalhe técnico, para você pegar aqui. Seja o do primo, ou seja em qualquer outro, né, de previdência privada, você vai ter que escolher entre PGBL ou VGBL, tá? Vou botar a sigla aí para vocês verem o que era, mas basicamente existe uma diferença. O VGBL, ele é considerado vida gerador, então ele é mais considerado como um seguro do que como uma previdência em si. Então, qual que é a vantagem aqui? Quando você optar pela modalidade de VGBL, você só paga imposto em cima do rendimento que teve aquele fundo de previdência. Então, você não vai pagar imposto sobre tudo, você vai pegar ali o valor que você tem, tá? Mas o que rendeu, obviamente, sobre o rendimento você vai pagar imposto. E aí o quanto você vai pagar imposto depende de outro fator, mas só foca nisso aqui. E aí também tem uma facilidade aqui, que como ele é seguro, é considerado como um seguro e não como um plano de previdência, você tem um pouco mais de facilidade na sucessão mesmo. Não tem que entrar em inventário, questão de herança, essas coisas todas, tá? Isso aqui é um pouco. O PGBL, então, é um programa gerador de benefício de vida livre, alguma coisa assim, vai estar a sigla aí. Ele sim é considerado um plano de previdência. Ele paga imposto sobre o total. Então não é sobre só o rendimento, é sobre tudo que você tem lá, o valor colocado mais o rendimento. Aí você fala, Felipe, por que seria interessante? Porque o PGBL, o valor que você coloca ali, tá? O valor que você coloca, né, investe num PGBL, num fundo de previdência, você pode deduzir do que você ganha no ano quando for calcular o imposto de renda. Então, para não ficar confuso, pensa o seguinte: você tem o seu rendimento normal, tá? Então, seu rendimento normal, sei lá, ganha 50 mil no ano tributável. Quando você vai fazer a declaração do imposto de renda, você tem que informar que você ganha 50 mil lá, aí você pode informar se teve despesa ou não, para ter restituição ou pagar imposto. O PGBL, ele fala o seguinte para você, ó: o que você investir em PGBL, até 12% do que você ganha no total, eu posso deduzir, vai entrar como uma despesa dedutível lá na sua declaração do imposto de renda, e você pode ter aqui mecanismo para pagar menos imposto em cima daquilo que você ganha. É muito bonito, mas aqui eu quero que vocês entendam uma coisa: depende da sua realidade, porque se você ganha menos, né, do que os 28 mil que é obrigado a declarar, às vezes você nem faz declaração do imposto de renda, aí você perde esse benefício aqui, entende? Primeiro ponto. Ou se você faz uma declaração simplificada, porque no imposto de renda a gente pode fazer a declaração simplificada e a declaração completa. Geralmente, o que é a diferença principal? Na simplificada, você não tem muitas despesas para lançar, então você tem um desconto simplificado que o próprio sistema é capaz de gerar, né? Limitado ali a um valor, mas geralmente é 20% da sua renda, limitado a 16 mil se eu não estiver enganado, tá? Então, isso é simplificado. Quando eu vou para completa, o que é completa? Eu informo tudo que eu ganhei e informo todas as minhas despesas. Por esse fato do PGBL ser considerado uma despesa, aí eu posso até 12% do que eu ganho, se eu ganhar, 100 mil, até 12 mil reais, se eu investir em PGBL, eu posso ir lá e deduzir da minha receita, então eu pago menos imposto. Então é interessante, mas depende da sua realidade. De repente, o seu desconto simplificado vai ser maior do que você investe no PGBL, por exemplo, tá? Então, tem que analisar de fato isso daí, mas essas são as duas diferenças. No PGBL, você tem esse benefício, né, de que você investir lá até 12% da sua renda se desconta na hora de calcular o imposto, e no VGBL, né, você não tem isso, mas só paga imposto sobre o rendimento, enquanto no PGBL você paga imposto sobre tudo. Então, são duas modalidades que você vai ter que escolher, não é só no do primo, é em qualquer fundo de previdência privada você vai ter que escolher essa modalidade, inclusive você não pode trocar depois. O jeito que você começar, se escolher uma, tem que ir até o final, tá? Então, basicamente, essa é a diferença quando a gente tem aqui o PGBL e o VGBL, tá? E você vai ter que escolher isso também, tá? Então, de fato, é um fundo aqui, a taxa é interessante, né? Realmente aqui e tudo mais. E aí você pode encontrar aqui, vai escolher PGBL ou VGBL, tá? E tem os 9 dias de resgate aqui. Agora, vamos falar um pouco sobre, né, minha opinião, basicamente. E de fato, né, vou ser bem contundente,
para também, deixa eu ver se não esqueci mais nada aqui, mas acho que não, tá? Depois eu vou deixar o link, vocês podem ver isso aí também. Vamos lá, vamos entender um pouquinho qual que é a minha opinião sobre isso aqui. Uma coisa que eu achei um ponto muito negativo é, primeiro, não ser a distribuição de fato que o Primo sempre vinha aplicando, então não é 25, 25, 25, tá? Vou deixar na tela para vocês verem agora, ó, que é 30% ações, 40% caixa, 10% real estate e aí acho que 20% de ações globais, né? Então mudou, não foi, né, de propósito, de fato não pode ser mais que 20% aqui por uma regulação e tudo mais, enfim. Primeiro ponto, isso. Segundo ponto, galera, é que é uma forma de terceirizar os seus investimentos. E aí você tem que entender uma coisa, quando você terceiriza, você abre mão de fazer escolhas individuais, então você, teoricamente, não precisa ficar tanto tempo analisando para escolher os ativos, você só bota o dinheiro lá e eles fazem isso por você. Só que daí você abre mão de ter um retorno melhor, primeiro ponto, você vai pagar uma taxa por isso e você não vai ter algumas coisas que você teria se você investisse normal. Por exemplo, os famosos dividendos, você não tem quando você investe em previdência, porque o fundo vai comprar ações, vai comprar fundo imobiliário e vai receber. Só que o fundo não vai te pagar, ele vai reinvestir ali. Então é muito parecido com outros fundos de investimento que não te pagam dividendos. Então, um ponto negativo, você não vai ter aquela coisa que eu acredito que você gosta de comprar ações e fundos imobiliários e receber dividendos, tá? E o terceiro ponto, um ponto muito crucial para mim, que eu não achei interessante, é que pelo que foi passado, obviamente que depende aí, né, de como que vai acontecer na prática de fato, mas pelo que foi passado, essa distribuição de 40% caixa e 30% ações e fundo imobiliário e tudo mais, o fundo, né, o fundo Arca Previdência, ele vai investir em outros fundos de investimento. Então, isso aqui eu não gostei, porque não é que nem assim você investe num fundo, aí a gestora vem e compra outras ações e outros fundos imobiliários. Não, eles vão pegar o dinheiro e vai comprar outros fundos de ações, tá? Outros fundos de renda fixa e assim por diante. Então aqui, querendo ou não, é como se você tivesse duas camadas de terceirização, porque você já está terceirizando e colocando nesse fundo. E aí você está e o fundo vai terceirizar e colocar em outros fundos. Sem contar que você paga a taxa de administração aqui e o fundo paga a taxa de administração do outro lado. Lógico que existe aí o lance do rebate, né? O Thiago fala disso que ele vai, né, repassar para os investidores, não vai ter tanta perda, mas não deixa de ter duas camadas de terceirização. Então, você está terceirizando duas vezes. Isso daqui foi o que mais me pegou, assim. Além do fato de ser previdência privada, porque eu acho que a gente perde o controle daquilo que a gente quer fazer com o nosso dinheiro. Quando você não terceiriza, você faz suas próprias escolhas, você vai ter mais tempo, você vai ter que perder mais tempo analisando, só que você que vai ser o principal responsável por aquilo que você vai fazer. Você recebe os dividendos e assim por diante. Então, de regra geral, eu não vou investir nesse fundo. Por quê? Porque, acima de tudo, eu não concordo muito com o modelo de previdência privada. Eu prefiro eu fazer as minhas próprias escolhas, tá? E, além disso, pelo fato de que realmente, né, não ser a metodologia que ele aplica lá no canal, eu entendi perfeitamente isso, tá? E também pelo fato de terceirizar, né? Ele é um fundo que vai investir em outros fundos e acaba ficando muito longe de você a decisão. O que eu tenho para te falar é o seguinte: para quem já faz a previdência privada, aí sim faz sentido. Então, se você já faz uma previdência privada em outro lugar, por outros motivos, aí ele vale a pena, porque aí você tem uma taxa bem menor, dá para você fazer essa portabilidade, tá? Isso aqui é interessante. Então, eu aconselharia, se você tem uma previdência em outro lugar, fazer essa transferência, porque você tem uma taxa melhor e com uma metodologia bem comprovada, tá? Você que nunca investiu em previdência, não acho interessante, porque mesmo que você quiser terceirizar, fala assim: ah, Felipe, mas eu não quero ficar escolhendo ação por ação. Tem outras formas de fazer isso, tá? Você tem os ETFs, né? Você tem outros fundos de investimento mais passivo que, de certa forma, te cobram uma taxa bem menor de administração e você está terceirizando também, tá? Então, por isso que eu não sou muito fã disso. A menos que vocês, né, sei lá, ganhar mais que 100 mil no ano, e aí você faz a declaração completa e pode aproveitar esse PGBL aqui, aí tem que fazer uma análise muito, né, muito específica de você mesmo. Mas como eu falo aqui para uma grande maioria que está começando, sei lá, com 100, 200 reais, eu não acho interessante, tá? Porque você terceiriza muito, você não vai ter o efeito dividendos, né, na parte. Ah, Felipe, mas eu não vou deixar de ganhar. Mas você não vai ter na prática o dinheiro pingando ali, você reinvestindo e tudo mais, tá? Então, sou bem contrário a esse lance. Não é pela questão do Primo em si, tá? Nada disso. Eu acompanho o Primo já faz muito tempo, aprendi muito com ele e sempre aprendo. Mas é uma questão de veículo mesmo de investimento, tá? É um veículo, já que é para longo prazo, já que é uma coisa para poder, você pode fazer outras escolhas pagando uma taxa menor, né?
e, de fato, tendo um pouco mais de controle das decisões dos seus investimentos. É isso que a gente trabalha aqui. É lógico que sempre vai existir os dois pontos, assim como qualquer coisa na vida. Ou você faz, ou você paga alguém para fazer. É basicamente isso. O fundo de investimento trabalha nesse sentido. Ou você escolhe os seus próprios investimentos, ou você bota a grana no fundo e paga a taxa de administração. Se você tiver qualquer outra previdência, migra para esse fundo, porque a taxa é bem menor e é uma metodologia comprovada. Se você não investe em previdência ainda, aí você tem dois caminhos. Eu consideraria você fazer esses investimentos por conta própria, tá? Escolhendo os ativos, nem que fosse para terceirizar em outros fundos, e de fato ver se vale a pena você, né, utilizar esse benefício do PGBL aí, tá? Que, lembre-se, é como se eu pudesse investir até 12% do que eu ganho, tá? No ano eu posso investir em PGBL, que vai entrar com uma despesa dedutível lá na declaração do meu imposto de renda, tá? Mas de fato, essas são as informações que eu tenho para passar. É bem tranquilo de você procurar pelas corretoras aí, pelos bancos que a gente mostrou, mas, né, fique bem atento nesses quesitos. Eu não gostei muito dessas camadas de terceirização, a taxa realmente é boa, mas eu gosto de ter escolhas individuais, de estar um pouco mais no controle do meu dinheiro. Bom, agora eu quero saber de você. Comenta aí se você já investiu ou não, né, nesse fundo, se vai investir, se você já faz alguma previdência privada, né? E se você tem uma outra dúvida também, que eu não consigo esclarecer no vídeo, deixa nos comentários aí que eu vou responder vocês também, tá? Mas você tem que pegar o mais importante aqui também para não ficar tão longo o vídeo e mostrar o que de fato interessa para vocês, tá bom? Então deixa aí nos comentários, não esqueça de deixar o like, se inscrever, também manda para algum amigo, às vezes você conhece alguém que, e o fundo do primo, a gente vai, não vai. Então já manda esse vídeo para esclarecer também, já me segue lá no Instagram, beleza? Vou ficando por aqui e até a próxima.